Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, quando nosso Senhor ensina através de parábolas, Ele não está querendo dar lições de moral ou de etiqueta, como se comportar nos diversos ambientes. As parábolas são uma forma de linguagem que nosso Senhor escolheu para falar do reino de Deus. Uma coisa que, quando se fala apenas os termos reino de Deus, as pessoas podem imaginar reino no sentido político e geográfico, tal como acontece nos reinos do mundo. Porém, nosso Senhor vem deixar claro o que é este reino, e por mais que as pessoas insistam com as mentalidades sobre Messias e sobre reino que não correspondem à realidade, ele com paciência vai usar aquelas parábolas como figura de linguagem acessível às pessoas, aos seus ouvintes. Nos ensinando sobre os verdadeiros valores do reino, ele contrapõe tudo aquilo que diante do mundo é o que prevalece. Diante do mundo prevalece a competição, prevalece a aparência, prevalece o destaque que fulano tem sobre os demais e assim por diante. Diante do mundo prevalece o QI, não é o quociente de inteligência, não, é o quem indicou. As cartas de recomendação, as amizades com gente no patamar mais alto da escada social e assim por diante. Esses são os reinos do mundo. No reino de Deus as coisas se invertem. E entre os tantos valores e formas de agir, hoje nosso Senhor vem nos chamar a atenção para duas virtudes que nos nossos dias não são tão valorizadas, até esquecidas, até mesmo hostilizadas, ou pior ainda, desmontadas na forma de ser compreendidas. Humildade, para começo de conversa, é uma dessas palavras que estão sendo desmontadas. Se quiserem mudar a palavra, tem uma palavra que está muito em voga no meio acadêmico, nas universidades, nesse papo de gente que se acha chique intelectualmente falando. E eles usam muito o termo chamado desconstrução. Já ouviram esse termo em algum lugar? Desconstruir. Tem que desconstruir as coisas. Desconstruir é fácil. Meta uma marreta. Agora, faça uma coisa melhor no lugar. Aí são mais 500. Porque essa tropa do desconstruir
está tentando bagunçar o coreto, mas não coloca nada que seja melhor no lugar. Nada que seja melhor no lugar. Poderíamos citar inúmeros exemplos disso aí, mas eu vou me ater hoje a isso aqui, porque a língua coça às vezes quando a gente enxerga certas coisas que parece que a maioria não está enxergando. Humildade não é a atitude de quem fica calado aguentando tudo. Quem fica calado o tempo inteiro aguentando tudo e não ensina, não corrige, não está sendo humilde, está sendo, no mínimo, burro. Isso não é humildade. Humildade também, não confundam timidez com humildade. A pessoa sempre assim, muito tímida, ai, fulano é humilde. Não é. É uma característica daquela pessoa naquele momento que precisa ser trabalhada, porque uma pessoa tímida ao extremo vai ser muito difícil de ter convívio social com as pessoas. Vai ser muito difícil de trabalhar em equipe. Então, humildade não é ficar calado aguentando tudo, não é viver na timidez, não é, digamos assim, se recolher à sua insignificância enquanto a maldade impera em determinadas situações. Aí que seria ainda pior, isso não seria humildade, isso seria cumplicidade com o mal, seria omissão, pecado grave do qual a pessoa terá que prestar contas a Nosso Senhor no dia do juízo. Então, não confundam as coisas. Às vezes, o meu jeito sertanejo de ser, porque eu sou do sertão, sertão brabo, que Sergipe não conhece. Quando você entra lá de Bahia para Pernambuco, é aquele mundo entrando mais lá mesmo, vocês, aqui em Sergipe, vocês não sabem o que é seca. Eu sei o que é seca. Vocês não sabem o que é olhar para a paisagem e ver tudo cinzento, porque tudo secou. Eu sei o que é. Vocês aqui passam 4 dias sem chegar água na torneira. Meu Deus! É a crise hídrica. Agora inventaram esse termo chique para dizer que não tem água. Estamos numa crise hídrica. Eu já passei muito mais tempo sem chegar água na torneira lá de casa. Então, o meu jeito sertanejo de ser, a gente se acostumou com dureza de vida. Vocês aqui, quanto mais perto do mar, mais mole, mais coração de manteiga. Vai ver a umidade alta demais, né? Lá na minha terra não tem essa humildade toda, a gente aprende a ser mais resistente. Mas o povo daqui, qualquer coisinha, o coração se derrete. Às vezes o meu jeito sertanejo de ser faz com que alguns imaginem, o padre não é humilde. Meus filhos, quando se trata de ensinar e de corrigir, certamente o que vocês estão entendendo por humildade se encaixa numa dessas 3 definições que eu acabei de dar. O burro, que fica aguentando tudo o tempo todo. O tímido, que é medroso. Ou então o omisso, que vê as injustiças acontecendo. E a omissão ao extremo se transforma em covardia. Até hoje ninguém nunca me explicou onde está o limite entre prudência e covardia. Ninguém nunca me explicou, até hoje. Eu acredito que a questão toda está nos critérios que a gente aplica ao enxergar uma determinada realidade e a partir dali começar a tomar decisões. A gente precisa ter critérios. A falta de critérios faz que as pessoas, na sua burrice, se tornem covardes. E quando alguém chega com critério, fazendo um juízo sobre a realidade, diz, olha, não é por aqui, é por ali, fulano é arrogante, está faltando mais humildade. E quem diz isso está faltando mais usar o cérebro, porque Deus deu inteligência a todo mundo. Humildade. O que seria humildade? Quando a gente olha na própria etimologia da palavra, a origem no latim vem do humus, terra, barro, lama, literalmente. Lembra um pouco a nossa origem. Deus formou o ser humano da terra, do solo, de barro, de lama. Humildade é a verdade real sobre você.
Não a verdade que se constrói por discursos, é outra mania do mundo de hoje. Os fatos estão diante do nariz, mas a narrativa não tem nada a ver com os fatos. Eu me lembro que com os fatos foi roubado tanto dinheiro dos cofres públicos do Brasil que o que se recuperou, só para o povo ter ideia, fizeram aquele bolo numa praça lá de Curitiba, ou já esqueceram? Aquilo era dinheiro de verdade, que foi recuperado da ladruice. Para chegar um sujeito em rede nacional e minimizar a coisa. Teria outras coisas para dizer, mas não vou dizer não, porque senão os ânimos políticos se acirram. Aí você já sabe o que é que pode acontecer, não é? Como o STF não é meu amigo, eu posso me ferrar. Se o STF fosse meu amigo, talvez a minha situação fosse mais cômoda. Mas eu não sou amigo de ninguém no STF. Humildade, traduzindo em termos para quem crê, é você passar a se enxergar como Deus lhe enxerga. Que diante dos outros você põe máscara, inclusive se achando a pessoa mais inocente do mundo. Mas diante de Deus não tem o que esconder. Diante dos outros a gente mede palavras para não ser mal entendido, mal interpretado. E mesmo você medindo e dizendo as coisas com clareza, ainda pode ser vítima de um mal-entendido. Mais ainda nos dias de hoje, em que todos os novos e mais novos métodos de educação parece que não estão muito ajudando as pessoas a entenderem o mínimo de língua portuguesa. Imagina o resto. Então, diante das pessoas, nós costumamos usar máscaras para que não perceba os nossos defeitos, para que se evidenciem nossas qualidades. Mas diante de Deus, não precisamos. Ele sabe como nós somos. Ele nos enxerga na verdade do que nós realmente somos. É assumir a sua verdade, não de acordo com a narrativa, mas de acordo com Deus. Porque quando a pessoa inventa de assumir a verdade de acordo com a narrativa, aí de forma arrogante empina o nariz e diz: eu sou assim, me aceitem como eu sou. Você não vale um conto e todo mundo tem que engolir? Infeliz. Não. Quando a gente faz o exercício de imaginar como Deus enxerga a gente percebe tanta diferença entre aquilo que Deus vê de nós e aquilo que a gente faz o possível que os outros vejam de nós. É por isso que o empenho na própria conversão é uma urgência. Não deixe para amanhã o que você devia ter feito ontem. É isso que nosso Senhor ensina, primeiramente. Escolher os últimos lugares. Por mais que você saiba que tem capacidade mais do que os outros, faça o que lhe está ao alcance, sem esperar os reconhecimentos, que foi justamente pessoas assim que fizeram a diferença na história e mais ainda na história da igreja. Todos os santos e santas que eu conheço colocaram isto em prática. Hoje eles são lembrados. Se eu for dizer, por exemplo, quem é Carlos Martel, vocês saberão dizer quem foi Carlos Martel? Certamente não saberão. Se eu perguntar para vocês quem foi Heinz Henrique, vocês saberão dizer quem foi Heinz Henrique? Ou, se quiser, às vezes aportuguesam os nomes, Genserico. Vocês sabem quem foi? Heinz Henrique. Ele foi conterrâneo de outro personagem bastante conhecido, Santo Agostinho de Hipona. Ah, Santo Agostinho eu conheço. Não é assim? Certamente. Só para ficar uma pequeninha diferença. A humildade faz a pessoa se enxergar como Deus enxerga. E se por conta disso se colocar no último lugar, porque sabe que diante do mundo ainda precisa melhorar e muito. Diante de Deus precisa se converter e muito.
É por isso que a gente vai para o lugar que realmente é nosso, o último. E mesmo quando a pessoa tem posições ou talentos, sabe que deve usar tudo isso em favor dos mais pobres, em favor dos mais humildes. Pensemos nisso com um pouco mais de seriedade. A segunda virtude de que o Evangelho trata hoje é da gratuidade. Gratuidade é uma virtude incompreendida ao extremo nos dias de hoje. Porque numa sociedade da competição e dos interesses, onde a pessoa faz um favor já imaginando num tipo de retorno, quando de repente alguém se dá conta com um bem que lhe é feito, fica logo desconfiado e se perguntando: o que será que fulano vai querer em troca? Se você já pensa desse jeito, certamente é porque você ainda não sabe e nem pratica a gratuidade. Vai ver, é um hábito seu também fazer as coisas esperando algum tipo de resultado, algum tipo de retorno. Gratuidade é você fazer o bem já sabendo que não vai ter nem mesmo um sorriso ou nem mesmo um muito obrigado. Porque mesmo que a pessoa não queira dinheiro, mas espera o mínimo de gratidão da pessoa que recebeu de você um favor. Quantas pessoas vêm me lamentar dizendo: faço tanto isso, e nem um sorriso, nem um bom dia, nem um muito obrigado. A gratuidade faz com que a gente haja sem nem mesmo esperar isto das pessoas. De fato, é uma virtude rara nos dias de hoje. Eu me lembro que uma certa vez nós ajudamos algumas pessoas a fazer curso ou treinamento de música, entrar numa orquestra e tudo mais. E eu me lembro que uma determinada vez, um rapaz ainda jovem queria aprender flauta transversal. Juntamos com alguns amigos, fizemos uma vaquinha e conseguimos comprar uma flauta transversal. Quem lida com música sabe que esse tipo de instrumento não custa pouco. E damos de presente porque víamos naquele rapaz um talento musical que, se fosse bem trabalhado, teria um belo futuro. Vocês acreditam que os pais maliciaram o presente que foi dado ao filho? E foram perguntar: ninguém dá um presente caro se não tem algum outro tipo de interesse por trás. Vocês se espantam? Isso aconteceu em Itabaiana, bem aqui pertinho de vocês. Eu não me espantaria se algo parecido também acontecesse nas terras daqui. Ou não. Laranjeiras, isso não acontece. É só na França que é muito comum, todo santo dia. Então, gratuidade é isso. É você se empenhar pelo bem do outro sem esperar recompensas. Sem ficar fazendo contabilidade. Já ajudei fulano, já ajudei Beltrano. Especialmente em época de campanha política, aí é que essa virtude se torna rara mesmo. São 2 exercícios, 2 perguntas que cada um deve encarar ao se olhar no espelho. Quando você se olha no espelho, você vê o reflexo físico seu. Mas a expressão olhar no espelho é como dizer assim: eu vou encarar a mim mesmo. E ao encarar você mesmo, procure se enxergar, ou pelo menos se questionar: como Deus me vê, como Deus me conhece. E não venha tratar Deus como se fosse um imbecil de carteirinha. Deus me ama, Deus me quer bem, eu sou o tchutchuco dele. Deus me vê como você é. Por mais que você tente disfarçar para o resto do mundo, mas Deus lhe vê diferente, como você é. O primeiro questionamento é: como Deus me enxerga? É assim que eu estou procurando ser também? Ou eu já fiz de mim um conceito muito alto e tenho que sustentar a narrativa a meu respeito? Segundo questionamento: as pessoas ao meu redor, nas suas necessidades,
poderiam receber de mim algum bem ou algum favor, sem aquela preocupação de serem cobradas depois? Vou repetir. As pessoas que estão ao meu redor, nas suas necessidades, se sentiriam à vontade de receber de mim um favor, com aquela segurança ou aquela despreocupação de ser cobrados por isso depois? Não responda. Como você tem agido? E certamente quem está ao seu redor já deve ter percebido como você costuma ajudar e como você costuma cobrar a ajuda dada. Certamente quem está ao redor conhece. Faça você mesmo, olhando no espelho. Ao voltar para casa, se olhe no espelho e se faça essas duas perguntas. Eu me enxergo como Deus me enxerga? Quem está ao meu redor, ao ser ajudado por mim, ficaria tranquilo de não ser cobrado depois? Que essas perguntas gritem à nossa consciência e nos faça avaliar o que temos sido e o que temos feito. E que nos ajude não apenas a fazer descaso. Eu sou assim mesmo. O soberbo é que já se acha o máximo. Quem se exalta, esse será humilhado. Quem se humilha não quer dizer quem se despreza. É quem se coloca no seu justo lugar, conforme Deus lhe enxerga. Quem se humilha será exaltado. Ninguém lembra de Heisenrich, mas todo mundo lembra do conterrâneo Agostinho de Hipona. Ninguém lembra de Teodorico, mas todo mundo lembra de São Bento de Núrcia. Ninguém quase lembra de Otto de Brunswick, mas todo mundo lembra de São Francisco de Assis. E isso só para provocar também outra preocupação de hoje em dia. Como a história vai me julgar? Como eu serei lembrado? Quem se eleva, a soberba, será humilhado. Quem se humilha, será exaltado. Que os santos de Deus roguem por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.